A terceira teoria é a teoria adotada por José Afonso da Silva, Temístocles Brandão Cavalcante, entre outros doutrinadores. Essa teoria não parte da premissa que a lei inconstitucional é nula, ela parte da premissa que a lei inconstitucional é anulável. Há uma diferença básica, fundamental, que a gente aprende no primeiro período da Faculdade de Direito, entre a norma inexistente, a norma nula, e a norma anulável. A norma inexistente, a norma nula e a norma anulável, né? Ah, você também não engasga? Pô, não engasga, então enche o saco, pô. Eu posso engasgar também, fico falando horas aqui. Ó. Então, a norma anulável. A norma anulável, ela se subdivide em dois tipos de normas anuláveis. As anuláveis com efeito para frente, ou seja, com efeito ultrativo, anulável daquele ponto que é anulável para frente, ou seja, efeitos ex nunc. Nunc, lembra assim, nunca volta daquele ponto para frente. Ou anulável com efeito para trás, retroativos, ou seja, ex tunc, com T, tunc, ou seja, volta tudo. Ex tunc volta, volta tudo, ex nunc nunca volta. Então, nós temos essas outras duas correntes. Há quem defenda que a norma que foi... aquela lei foi declarada inconstitucional. Tá, então ela foi declarada inconstitucional, ela produziu efeitos válidos até o momento que foi declarada inconstitucional. Daquele momento para frente, ela não pode ser mais aplicada. E há o efeito inverso. Ela é declarada inconstitucional, mas todos os atos praticados durante a sua vigência devem retornar ao chamado status quo ante, ou seja, ao estado anterior. Tá? Então vamos voltar lá para a lousa. A terceira corrente, defendida por José Afonso, admite que a lei nasceu, começou a produzir efeitos válidos, até que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional essa lei. Quando o Supremo declara inconstitucional essa lei, os efeitos dessa decisão vão ser ultrativos, ou seja, ex nunc. Ex nunc. Desse ponto para frente. Todos os atos havidos durante a vigência da lei são atos jurídicos perfeitos, porque enquanto ela vigia, ela guardava uma presunção de compatibilidade com a Constituição, ou seja, uma presunção de constitucionalidade. A quarta corrente, defendida por Najib Slab Filho, Clemerson Merlin Cleves, Celso Ribeiro Bastos, entre outros doutrinadores, entende que a lei inconstitucional nasceu, produziu efeitos válidos, até que foi surpreendida por uma declaração de inconstitucionalidade no MADIM, no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, essa lei inconstitucional vai ter os seus efeitos anulados de forma retroativa, ou seja, ex tunc. Ex tunc. Me dá uma borracha. Não devendo deixar traços de sua passagem no mundo jurídico. Ou seja, todas as relações jurídicas alteradas por ela vão voltar ao estado anterior. Me dá o lápis de novo. Vão voltar ao estado anterior. Então, ela é anulável com efeito retroativo. Ora, essa segunda corrente, essa terceira corrente que a gente acabou de ver, ela é injusta, né? Então, a primeira corrente é surreal, a segunda é cínica, essa aqui é injusta e essa aqui é a corrente justa. Mas aí você vai perguntar para mim, e daí, professor? Conclua, né? Conclua. Quando o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, onde primeiro ele concede uma medida cautelar, e depois essa medida cautelar ela é confirmada numa decisão definitiva de mérito, declara uma lei inconstitucional, qual das quatro correntes o Supremo adota? Porque convenhamos, né, professor, na prova da ESAF, do CESP, ninguém vai perguntar para mim o que pensa Najib Slab Filho, ou Temístocles Brandão Cavalcante, ou Rui Barbosa. Vão perguntar o que esse cara aqui pensa, quer dizer, o que o Supremo Tribunal Federal pensa. É verdade. Pois bem, na medida cautelar, o silêncio do Supremo implica em nós adotarmos essa terceira corrente. Isso por força do que a gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9868. Quando o Supremo decide no mérito, o Supremo, em matéria tributária, ele pode, infelizmente, adotar essa corrente, pode adotar essa aqui. Em alguns casos, né, em algumas situações, ele até adota a quarta corrente. Quer dizer, não existe uma cartilha,
Então depende muito das circunstâncias. Como naquele caso, por exemplo, da reserva Raposa do Sol, ele adotou o efeito ex nunc. Já no caso em que ele declarou inconstitucional a lei de imprensa, numa DPF, também adotou o ex nunc. Mas há situações de leis tributárias onde diz que a lei é nula, que nunca produziu efeitos, para não ter que ressarcir, os cofres públicos não terem que ressarcir o contribuinte. Dá uma outra folha. O que é importante dessa história é a gente perceber o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, concede uma medida cautelar e depois uma decisão definitiva de mérito declara uma lei inconstitucional, ou seja, julga procedente o pedido da cautelar com redução de texto, a medida cautelar retira da norma a sua eficácia. Lembra do primeiro quadro? Onde eu tinha validade, existência e eficácia, formando o ato jurídico perfeito? Então o Supremo concedeu uma medida cautelar dizendo que esse ato jurídico não é perfeito. Ele retira da norma a eficácia. Ou moral da história, concedida a medida cautelar no MADIM, o fiscal não pode multar a empresa com base naquela lei, porque a lei perde a sua coercibilidade, seu aspecto coercitivo. O seu percentual coercitivo é anulado. Então a lei continua existindo e sendo válida, mas não é eficaz. No que diz respeito às correntes, quando o Supremo Tribunal Federal concede uma medida cautelar, o silêncio dele implica em afirmar que ele adotou a corrente do ex nunc, ou seja, a terceira corrente. Isso por força do que determina o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9868. Ih, caramba, paga aí para mim. Tudo aqui, artigo 1º, eu vou escrever tudo de novo. Estou falando muito rápido, como se fosse aula, vamos lá. Então, tá bom. Artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9868/99. Você vai a esse artigo, você vai ver que o silêncio do Supremo, quando ele consegue cautelar e não diz os efeitos, é de suspensão desse ponto para frente, ou seja, do momento que a cautelar é concedida para frente. Isso quando você está falando de medida cautelar. Tá? Quando o Supremo Tribunal Federal confirma numa decisão de mérito, e vai confirmar, né? Porque a mesma maioria absoluta que é necessária para conceder a cautelar vai ser necessária para confirmar essa decisão no mérito. Declara a lei inconstitucional definitivamente, aí ele vai retirar da lei a validade. A lei vai continuar existindo, vai continuar no código, mas ela não é mais válida. Ela já tinha perdido a eficácia, perdeu a validade. E aí o Supremo pode adotar, né, ou a terceira, ou a quarta, ou até a segunda corrente do slide anterior, quer dizer, do quadro anterior. Então, a decisão de mérito retira a validade. A medida cautelar retira a eficácia. Isso daqui não é um joguinho de palavra, não. É a diferença de uma opção correta e incorreta. A medida cautelar no silêncio supremo vale daquele momento para frente. Ou seja, daquele momento para frente, a lei perde a sua eficácia. Não vai ser mais de observância coercitiva. E na decisão de mérito, o Supremo alterna essas três correntes. Então, se vier uma questão dizendo, quando o Supremo declara inconstitucional uma lei no MADIM, ele sempre vai conceder efeito de anulabilidade ex tunc, está errado. Sempre não. Ou nunca vai conceder efeito ex nunc, também está errado. Ou seja, esse nunca, esse sempre, isso aqui invalida a opção sobre decisão definitiva sobre controle, declarando a lei inconstitucional. A medida cautelar, o efeito é ex nunc, a não ser que o Supremo confira um efeito diferente. Tá? Bom, eu acho que com essa explicação, você já tem uma noção de como isso vai impactar na sua vida. É muito importante a gente ter essa noção. Eu estou estudando controle de constitucionalidade para fazer concurso, legal. Mas como é que isso funciona na prática? Quer dizer, se uma lei é declarada inconstitucional pelo Supremo, no que eu posso ser beneficiado ou prejudicado com essa decisão? E como essa decisão ela atinge a todas as pessoas, quer dizer, o efeito dessa decisão é oponível a todos, erga omnes, como a gente diz em latim,
e vincula os órgãos de administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário, como a gente também vai ver ao longo do curso, e como é que isso vai reverberar em mim, que sou um cidadão comum, em mim que pertenço ao Estado, né? Bom, essa é a primeira preocupação, né? Agora a gente vai lá para o slide, a gente vai começar a estudar os conflitos espaciais, começando por uma série de classificações, até a gente retomar esse ponto da natureza jurídica da norma inconstitucional. Vamos lá para o slide, então. Bom, agora a gente já não está falando mais de conflitos temporais, a gente está falando de conflitos espaciais, e a gente tem várias classificações possíveis quando a gente está falando de conflito espacial. Primeira classificação dos diversos tipos de inconstitucionalidades espaciais que nós vamos enfrentar por aí. A primeira classificação quanto à forma. Quanto à forma, eu vou ter dois tipos de conflito. Eu posso ter a inconstitucionalidade material e posso ter a inconstitucionalidade formal. A material diz respeito ao conteúdo da lei, ao assunto de que a lei trata, e a formal diz respeito ao processo legislativo. Ela pode ser uma inconstitucionalidade em razão do rito, o rito legislativo não é observado, e ela pode ser uma inconstitucionalidade em razão da iniciativa legislativa. Claro que para a gente entender o que é inconstitucionalidade formal, a gente vai ter que lembrar tudo que a gente estudou sobre o processo legislativo. Se você não souber, não lembrar mais do processo legislativo, vai ser muito difícil você entender o que significa ser uma lei formalmente inconstitucional, quando ela padece de vício de iniciativa, quando ela padece de vício de rito. Só que eu não consigo escrever em cima desse slide não, né? Então vou precisar de uma outra tela branca, porque não vai dar para botar outra tela branca agora. Não, tá. Bom, então, como eu ia dizendo, mas é uma ocasião que se apresenta para você contar uma piada, né, para o tempo passar, né, até a próxima aula, quando então nós vamos brincar uma tela branca. A inconstitucionalidade formal e a material, né? Falei piada, acabei lembrando de uma piada, mas não vou contar, não. Vou contar. Tá bom, eu conto. Não vou contar, não. Vou contar, não. Quando a gente fala em inconstitucionalidade material e formal, a gente está dizendo, olha, é material quando o conteúdo, o assunto de que trata a lei, ou o projeto de lei, ou ato normativo, ele fere o que a Constituição diz sobre aquilo. Inconstitucionalidade material. Quando a gente diz que é inconstitucionalidade formal, a gente está dizendo, olha, o processo legislativo que originou aquela lei, não foi obedecido. O devido processo legislativo foi agredido, ou no que diz respeito ao rito, ou no que diz respeito à iniciativa. A gente viu que existem projetos de lei em razão de determinadas matérias que só podem ser apresentados, né, por determinada pessoa ou por determinadas pessoas. É chamada iniciativa legislativa exclusiva ou privativa. E da mesma maneira que existem rituais, liturgias legislativas que devem ser observadas durante a tramitação do projeto de lei, e essas liturgias são liturgias constitucionais, são impostas pela Constituição. Imagine, por exemplo, um projeto de lei complementar aprovado por maioria simples, não por maioria absoluta. Isso seria um exemplo de inconstitucionalidade formal, objetiva, um vício de rito, um vício de procedimento. A gente vai trabalhar com isso, vai trabalhar com a ideia de que um projeto de lei, uma lei, pode ser ao mesmo tempo material e ou formalmente inconstitucional, quer dizer, um vício de inconstitucionalidade material não impede o vício também de inconstitucionalidade formal. Eu posso ter uma lei só formalmente inconstitucional, só materialmente inconstitucional. A gente vai ver também, né, que quando a inconstitucionalidade é material, quer dizer, é um vício quanto ao conteúdo, o Supremo pode declarar a lei totalmente inconstitucional ou parcialmente inconstitucional, com redução de texto, sem redução de texto, a gente vai ver isso.
Quando a inconstitucionalidade é formal, quer dizer, quando o processo legislativo é agredido, ainda que o conteúdo da lei seja perfeitamente compatível com a Constituição, geralmente você vai ter a inconstitucionalidade total, não vai dar para você declarar parcialmente inconstitucional aquela lei, porque a votação foi viciada, o rito foi viciado, a iniciativa foi viciada, e aí a inconstitucionalidade, em regra, não há exceções, mas em regra, ela implica na nulidade total da lei. A gente vai ver tudo isso, mas para ver tudo isso eu preciso escrever, né? E para escrever eu preciso para que a gente vá para a próxima aula. Então, até lá. Valeu.